Bom dia, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais uma TPC. Sou a professora Juliette, formadora da IFAP, e hoje estamos aqui com a TPC que vai falar de educação especial. O título da TPC é Educação Especial, Deficiência Intelectual e Apoio à Aprendizagem. Para as pessoas com deficiência intelectual ou com deficiência visual, eu sou uma mulher negra, uso óculos dourados, meu cabelo são escuros. Estamos num estúdio onde o fundo é azul e eu estou sozinha no estúdio. Hoje, para essa TPC, vamos contar com a presença da professora especialista Elisiane e com a professora coordenadora de Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, Região Santos, professora Rosemary. Eu vou passar a palavra para as professoras. Professora Elisiane, bom dia, e depois para a professora Rosemary. Bom dia a todos. Eu sou a professora Elisiane. Estou de óculos vermelho, meus cabelos são curtos, estou com um brinco de argola e uma camisa azul marinho. Obrigada. Professora Rosemary. Bom dia a todos. Eu estou de óculos, cabelo curto, brinco de bolinhas e uma camisa florida. Obrigada, professoras. Então, vamos aos objetivos da pauta? Próximo slide. Os objetivos. Os objetivos dessa TPC são identificar os conceitos de adaptação, adequação e flexibilização curricular, conhecer os instrumentais utilizados para atendimento educacional especializado. Próximo slide. Percurso da pauta. Então, seguiremos o seguinte percurso. Apresentaremos uma breve definição de deficiência intelectual, a sua relação com o currículo, apresentaremos o documento orientador, falando sobre a flexibilização curricular para os estudantes público-alvo da educação especial, registro de adaptação curricular e as características dos conceitos flexibilização, adequação e adaptação. Então, vamos começar então com uma breve definição sobre deficiência intelectual e eu vou passar a palavra para a professora Elisiane. Bom, a pessoa com deficiência, o funcionamento intelectual é significativamente inferior à média, com manifestações antes dos 18 anos e tem duas ou mais limitações associadas às áreas das habilidades adaptativas, como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Bom, é muito importante nós termos claro que muitas vezes a definição de deficiência intelectual pode ser confundida com um transtorno ou com distúrbios de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o aluno está, por exemplo, no 6º ou 7º ano e ainda não está alfabetizado. Muitas vezes o professor da sala regular, ele manda esse aluno para a sala de recurso. Só que, para confirmar essa deficiência, nós precisamos, além dessa dificuldade que às vezes o professor detecta, que pode ser uma dislexia, uma desortografia ou um transtorno de déficit de atenção, ele tem também que ter essas duas ou mais habilidades adaptativas dessas que nós mostramos aí para vocês. Outro exemplo, por exemplo, o estudante faz todas as atividades, participa das aulas de matemática, é super desenvolto, independente, mas ele não consegue adquirir a competência leitora e escritora, por às vezes ter uma dislexia. Aí o professor confunde com deficiência. Então, muitas vezes, não são todos, mas alguns confundem. Nós temos que deixar claro que, para ratificar essa deficiência intelectual, é necessário que o estudante apresente, além da dificuldade que o professor está observando, limitações associadas às duas ou mais áreas das habilidades adaptativas. Passo a palavra. E vamos ao próximo slide? Bom, então, professora Elisiane, você poderia fazer essa caracterização sobre quais são as especificidades, tempo de aprender e métodos interventivos? Seu áudio?
algumas considerações são muito importantes para se trabalhar com os alunos com DI. Por exemplo, os alunos com DI, eles requerem uma atenção especial, ao qual nós temos medidas que precisam ser tomadas para que eles tenham pleno êxito. Então, a especificidade, cada estudante tem o seu jeito próprio de aprender. Então, o que nós temos que fazer? O educando que apresenta a deficiência intelectual, ele tende a aprender utilizando recursos visuais, figuras, materiais concretos, e estimular essa habilidade visual é uma dica que eu acho legal, porque estimular essa habilidade e utilizar metodologias que atinjam as funções cognitivas desse aluno. E observar sempre se o educando, na questão de aprendizagem, ele é visual, ele é auditivo, ele é sinestésico, porque se ele for auditivo, o foco de aprendizagem é a audição. Ele aprende mais ouvindo, então a habilidade é auditiva. Agora, se ele for sinestésico, ele necessita mais de materiais concretos. O tempo de aprender. O tempo de aprender é muito importante, porque cada estudante, ele possui seu próprio tempo de aprender, seus limites, suas capacidades atencionais. Então, para tanto, respeitar esse tempo, o tempo de cada um, para que o aluno atinja as necessidades educacionais e, assim, estimular as funções cognitivas, são de grande valia para o aprendizado desse aluno. O importante não é estressar o aluno, pedir que ele faça várias atividades. Ele tem que, por exemplo, a atividade tem que ser uma atividade, às vezes, vale mais do que várias atividades. Então, é importante o quanto ele aprendeu, mesmo que seja uma pequena evolução. Isso é muito importante para o aluno. A outra são os métodos interventivos, porque após a avaliação diagnóstica, as atividades devem sempre ser pautadas nas habilidades que serão ensinadas. As atividades devem ser significativas e é necessário que, sim, sendo necessário para o seu desenvolvimento e autonomia também do educando. Isso daí é fundamental. Então, as atividades voltadas para o seu desenvolvimento e a autonomia também. Passo a palavra. Então, para falar da relação da deficiência intelectual com o currículo, eu vou passar a palavra para a Rosemary. Professora Rosemary. Olá. Então, onde está o slide, por favor? Isso. Então, nós temos o currículo comum e nós temos dentro desse currículo duas vertentes, né? A escola, por um lado, e a legislação do outro. Na escola, o que deve ser feito para facilitar esse acesso ao currículo? Algumas ações são necessárias para que o aluno tenha o acesso a esse currículo. Então, a escola, ela favorece, então, o acesso às aprendizagens essenciais do currículo, né? E também a acessibilidade cognitiva. O aluno vai ter o acesso, então, ele terá acessibilidade cognitiva. Mas como, né? Com adequação e com flexibilização. Na legislação, pontuamos alguns itens, né? A legislação de diretrizes e bases, que é essencial, é claro, também as legislações específicas, o currículo paulista e o currículo em ação. Próximo. O currículo é o mesmo para todos os estudantes, porém, com adequações e flexibilizações de acordo com as necessidades apresentadas por cada aluno, né? Porque cada um tem a sua especificidade. Passo a palavra. Obrigada, professora Rose. Eu vou passar a palavra para a professora Eli, discorrer um pouco sobre a questão da flexibilização no currículo. Professora Elisiane. E o próximo slide, por favor. Pode ir para o slide. Professora Eli. Bom, o currículo, gente, ele não deve ser modificado, e sim flexibilizado.
para as diversas condições que possam surgir dentro do processo de ensino-aprendizagem. O professor, ele vai usar as práticas que permitam o envolvimento desse estudante para que os alunos desenvolvam as habilidades e competências, tá? O slide. O currículo flexibilizado, ele não é um currículo diferente. Nele, o professor vai propor atividades que contemplem as especificidades dos estudantes. Passo a palavra. Então, passada essa breve introdução, vamos à interação. O slide da interação. Então, considerando que o currículo é o mesmo para todos os estudantes, como foi afirmado, mas que para atender ao público-alvo da educação especial são necessárias adequações e flexibilizações de acordo com as necessidades, então respondam, vocês vão ter 3 minutos para responder. Quais são as diferenças, então, entre adequação e flexibilização? Então, o chat vai ficar aberto e vocês têm 3 minutos para caracterizarem as diferenças. Obrigado, professores e professoras. Então, eu vou fazer uma leitura de algumas interações. Então, adequação é mais efetiva que a flexibilização, pois exige uma mudança permanente das estruturas. Quem falou isso foi o professor Jonatas.
Professora Maria, adequação é individual e flexibilização é no coletivo. Professora Silvia, a adequação deve ser feita de acordo com a necessidade do aluno. Professora Maria, adequação é preparar o assunto ao nível de entendimento daquela pessoa. E flexibilização é o afrouxamento de algum método. Professor Ivanir, adequação seria a adaptação de acordo com a necessidade do aluno. Flexibilização é facilitar o conhecimento. Professora Silvia, flexibilização e adaptação curricular são possibilidades educacionais para dar suporte às dificuldades de aprendizagem. Professora Denise, adaptação é uma mudança na forma de propor um determinado conteúdo e flexibilização seria uma mudança na forma da devolutiva ou prazos. Acredito que seria isso. E por fim, professor Marcos Vinícius. A diferença é: adequação é ajustar estratégias, formatos, explicações, espaços para que alguém consiga utilizar de maneira integral. Flexibilização é mudar regras ou estratégias para melhor servir a uma situação específica. Não deveria ser abandonar o ensino integral do indivíduo. Muito bem. Então, eu vou passar a palavra para a professora Elisiane para discorrer um pouco dessas características, destes conceitos. Professora Elisiane? É isto. A flexibilização, nós temos sempre que falar para quem? A flexibilização é para todos os alunos. É a prática do professor embasada em recursos e técnicas e ambientes diversificados. É aquilo que eu falei anteriormente. O professor vai usar as práticas que permitam o envolvimento do estudante para que os alunos desenvolvam habilidades e competências. Passo a palavra ou posso falar de adequação? Pode já falar de adequação, professora Elisiane. Tá. Adequação. Para quem é a adequação? A adequação é para os alunos que se beneficiam da aprendizagem, mas ainda necessitam de ajustes do currículo comum para efetivar essa aprendizagem. Então, o professor vai privilegiar, na adequação, o professor vai privilegiar as potencialidades do aluno diante de suas dificuldades. Ele vai tornar adequado. E depois nós temos a adaptação. Para quem é a adaptação? A adaptação é para os alunos com deficiências graves que não obtiveram avanços pedagógicos, mesmo utilizando-se a flexibilização e a adequação curricular. Quando falamos de alunos com deficiências graves, são os alunos com DI, alunos com dificuldade, deficiência visual, auditiva e outros. A adaptação são providências que podem ser implantadas para atender às necessidades do aluno, favorecendo, além do acesso ao conhecimento, o uso funcional na sua própria vida, torná-lo integrado ao ambiente e a todas as chances de desenvolvimento. Passo a palavra. Obrigada. Então, vamos conhecer agora o documento orientador que pode contribuir para a prática pedagógica de vocês. Documento orientador. Professora Elisiane, sobre o documento orientador, foi produzido pelo seu centro, certo? Isso. Esse documento foi produzido pelo CAP, e esse documento, nós apresentamos possíveis situações que podem servir como exemplo no cotidiano da sala de aula. Vocês podem estar, pelo QR Code, vocês podem estar acessando, tá? É bem interessante, porque possui estratégias, assim, que vocês, para a demanda de cada escola. Então, exigindo do docente, acima de tudo, que tenha criatividade, capacidade de trabalho em conjunto, para a organização das flexibilizações. É interessante vocês darem uma olhadinha, que vai fazer vocês refletirem e ajudar na construção das flexibilizações. Passo a palavra. A gente não conhece o que é o CAP. Você poderia falar um pouquinho o que significa o CAP? A sigla, o CAP é o Centro de Apoio Pedagógico. Lá nós ajudamos, fazemos toda a parte de apoio aos alunos com deficiência. O Centro de Apoio Pedagógico, ele fica na Coordenadoria Pedagógica. Isso. Então, vamos ao próximo slide.
próximo slide, ele apresenta o registro de adaptação curricular. Esse registro ele está na Instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. O que seria esse documento, professora Elisiane? Olha, esse documento é um roteiro para o registro das adaptações curriculares e ele é realizado pelo professor da classe regular, com o auxílio do professor da sala de recurso. Esse anexo é essencial para que o professor consiga acompanhar o estudante. Esse documento está disponível para fazer esse acompanhamento do estudante para que ele possa fazer suas atividades flexibilizadas. E até esse documento serve para assim, comprovar as atividades que os professores estão flexibilizando para esse aluno. Então, é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Determinado aluno alcançou um conceito, por exemplo, e muitas vezes acontece essas adaptações e flexibilizações devem ser feitas nesse anexo, porque muitas vezes, por exemplo, quando eu estava na sala de aula, alguns professores me questionavam, professora, mas como que eu vou dar a mesma nota para aquele aluno que é um ótimo aluno e para aquele aluno que tem essa dificuldade? Por isso que você vai fazer esse anexo. Por quê? Porque você vai flexibilizar a atividade. Sendo assim, você vai avaliar esse aluno por essa flexibilização que você fez para ele. Então, você fazendo essas flexibilizações, você vai dar a nota sim. Por exemplo, se ele, num determinado momento, ele não sabia por exemplo, né, escrever o nome, e aí, com essas flexibilizações que você fez, ele conseguiu o domínio da escrita do nome. Então, você vai avaliá-lo por essas flexibilizações, e vai, sim, dar um conceito alto para esse aluno, tanto quanto que você deu para um aluno que consegue fazer todas as coisas. O que vai diferenciar é essa flexibilização curricular que você vai fazer, que vai estar nesse anexo 3, que é essa ficha de acompanhamento. Muito bem. Observem que o link para acesso ao documento, ele está logo abaixo, então vocês podem ter acesso assim que tiverem com o PPT em mãos. No documento orientador também. Só volta o slide rapidinho, por favor. Do documento orientador, vocês observem que também tem um link para vocês terem acesso ao documento e um QR Code. Então, vamos ao próximo slide, passando do registro. Esse slide, isso. Para falar sobre considerações importantes para trabalhar com estudantes com deficiência intelectual, eu vou passar para a professora, coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Santos, professora Rosemary. Professora? Considerações importantes para trabalhar com estudantes com deficiência intelectual. Antes de qualquer coisa, o professor deve conhecer, né, cada especificidade do aluno. Então, para estimular a competência leitora e escritora, o que facilita essa estimulação? Facilita em todas as áreas, né? Matemática, geografia e etc. Então, o nosso currículo, o currículo paulista, ele enfoca essa competência leitora e escritora, né? Porque também é importante estimular a coordenação visomotora. Essa coordenação visomotora, ela possibilita a preparação para a escrita, como também o controle emocional. E rastreamento e leitura na vida acadêmica. Também colabora para a conexão neuronais cerebrais, estimulando o raciocínio lógico, que serve para também todas as áreas do conhecimento. Autonomia. Autonomia é também muito importante, porque ela dá confiança para o educando. Ele se sentindo mais segurança, sentindo
essa autonomia, conquistando essa autonomia, melhor será o seu desempenho na vida escolar. Também estimular o respeito à diversidade em todas as áreas, em todas as pessoas. Essa também é uma estimulação muito importante, né? Próximo slide, por favor. As avaliações, falando agora já em avaliação, devem ser flexibilizadas, adequadas às especificidades do educando com deficiência intelectual, ter caráter participativo. Os estudantes com deficiência intelectual devem participar das atividades que envolvam a turma em trabalhos em grupos ou duplas. Passo a palavra. Obrigada, professora Rosemary. Então, para poder falar um pouco mais de avaliação, eu vou passar então para a professora Eli. Professora, por favor, poderia complementar? As avaliações, gente, devem ser flexibilizadas e adequadas, sim, para os alunos. Essas avaliações, elas podem ser orais, ter materiais táteis, com figuras. Nós temos que usar estratégias que viabilizem o acesso de forma igualitária para os estudantes que apresentam dificuldades quanto à compreensão, execução de atividades. E realmente é fundamental que os alunos com DI participem das atividades que envolvam os demais alunos da classe, que vai estar desenvolvendo também a autonomia deste aluno, com trabalhos em duplas e grupos, pois vai ajudar a desenvolver a autonomia desse aluno. Muito obrigada. Obrigada, professora Eli, professora Rosemary. Já estamos finalizando essa TPC. Lembrando que essa TPC, com o tempo que nós temos aqui, foi para passar uma breve apreciação sobre as características desses conceitos. Então, temos ainda TPCs ao longo do ano, teremos, né, ao longo do ano de educação especial, e aí traremos atividades um pouco mais práticas para vocês terem mais noções de como fazer esse trabalho na sala de aula. Vamos ao próximo slide. O próximo. Então, finalizando, em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento de seu repertório? Então, por favor, façam as interações lá no chat. Então, eu vou passando o próximo slide. As referências. Essas são as referências que utilizamos para essa TPC, para vocês também aprofundarem um pouco sobre o assunto. O próximo. E, por fim, o próximo. E aí, a equipe responsável pela pauta, a professora Elisiane, Juliette e Rosemary, e a equipe da área de Ciências da Natureza e Matemática, professora Denise, professora Maria Graziella, professor Marcelo, professora Marli e professora Tatiana. Volta em mim. Então, eu vou ler algumas interações. Então, professora Maria, muito orientador, professora Rosana, norteadora com propriedade, muitos professores colocando muito bem, parabéns, formativa. Tá bom, muito obrigada então, professores. Eu vou passar para a professora Eli se despedir e depois para a professora Rosemary. Professora Eli? Eu agradeço muito a participação, estou no CAP, à disposição de vocês. E foi muito bom estar com vocês, podendo passar um pouquinho do meu conhecimento. Eu agradeço. Professora Bom dia a Rosemary, todos. Bom dia. Professora Rose? Obrigada a todos pela atenção, né? Foi um prazer estar aqui participando com vocês. E espero que todos tenham um bom dia. E estou à disposição na Diretoria de Ensino da região de Santos. Obrigada, até mais. Então, muito obrigada, professores e professoras. Obrigada também aos intérpretes de Libras que ajudaram a tradução dessa formação. E até a próxima ATPC.